Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, resultado da fusão da CETIP e BMF, Bovespa. E o assunto, eu vou direto ao assunto do programa hoje. Só antes vou lembrá-los que existe agora uma ferramenta a partir deste ano. É um canal que aí nós criamos, a Júlia criou no YouTube, que o endereço é Programa Mercado Futuro, as primeiras palavras com letra maiúscula. Você vai entrar num canal onde quase todos os programas de 2017 já estão lá. Então você pode ver de onde você estiver, a hora que quiser, de frente para trás, de trás para frente, é internet, né? E lá também tem o meu canal, que é o Direto da Bolsa, sempre com informações econômicas, até política eu estou falando agora, que eu não gosto muito, mas enfim. Bom, se há uma verdade, eu não conheço verdade nenhuma, mas se há uma coisa que é verdadeira é que sempre que você vai vender, comprar ou, sei lá, trocar alguma coisa, a negociação é que é fundamental. Alguém sempre sai melhor do que alguém. Normalmente é assim que acontece. Então hoje, o meu entrevistado de hoje vai falar, ele é especialista, é palestrante, é coaching, nessa área, é professor, nessa área de negociação. Inclusive trabalha com empresas, deve fazer aqui, dar aquelas ferramentas que dão uma certa injeção de adrenalina para as equipes. Isso é o que eu estou imaginando, eu não sei. Por isso que eu vou conversar com ele. Trata-se do Alexandre Lacava, como eu já disse, palestrante, professor, coach. E estava comentando com ele uma negociação aí difícil, e ele até vai provavelmente citar isso aí. A negociação é fundamental na vida, eu estou dizendo, sem querer fazer filosofia, pelo amor de Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Sobretudo, a negociação é uma coisa fundamental. Como é que é ser professor disso? O que você ensina para os seus alunos lá? Legal, Hash, antes de mais nada, obrigado por me receber aqui. Imagina, prazer. Uma honra poder estar aqui com você, com a tua audiência, agora nos assistindo. E sim, é complicado a gente determinar qualquer verdade na vida, mas uma coisa que normalmente acontece e que a maioria das pessoas não se dá conta é que a gente está negociando praticamente todos os dias. Todos os dias ou todas as semanas a gente passa por negociações. Sejam elas pequenas, grandes. Quer ver alguns exemplos? Muitas vezes você tem que negociar com a tua esposa se vocês vão, por exemplo, amanhã, se vocês vão sair para jantar ou se você vai ficar em casa para assistir futebol. Você negocia com teus filhos o que eles podem, o que eles não podem fazer. Você negocia com subordinados as metas que eles precisam atingir. Você negocia com pares o apoio que você precisa ter para poder apoiar um projeto e assim por diante. São negociações constantes e inúmeras vezes durante o dia a dia de qualquer pessoa que acaba levando ela a experimentar os resultados que ela acaba tendo das negociações. E qual é a grande questão? Como a maioria das pessoas não se dá conta disso, como a maioria das pessoas não percebe que, na maior parte das vezes ela está negociando, ela não se prepara para isso. Ela não aprende metodologias, técnicas, dicas e estratégias que podem ajudar ela a obter melhores resultados. Para ela, inclusive para a pessoa que ela está negociando também. E aí a falta desse investimento em aprender, em se preparar melhor, é o que normalmente gera frustração, gera raiva, gera desgosto dos péssimos acordos que acabam surgindo dessas negociações, vamos dizer assim, não conscientes. Então, como você perguntou, né, e finalizando aí a minha resposta, como é que é ser professor? Né? Dar palestras sobre negociação também, principalmente que é um grande prazer, né? Levar para cada vez um número maior de pessoas, em primeiro lugar, essa consciência, essa percepção de que, caramba, você está mais envolvido em negociações do que você pode imaginar e que, tendo consciência disso e se preparando para, é possível você conseguir muitos melhores resultados do que provavelmente você vem obtendo na tua vida. É interessante, vamos tentar explorar um pouco se preparar. Porque, por exemplo, eu quando falo assim que eu nunca fiz parte nunca fui filiado a nenhum partido político, eu sempre em contrapartida digo, a minha política é a política de vida.
que é a Ok. política em casa, Perfeito. né, com a mulher, que também é negociação, Sem dúvida. política aqui com os colegas, Perfeito. né? Perfeito. E essa política partidária eu nunca gostei. Não é porque agora está esse mar de lama aí, mas nunca fui chegado nesse negócio. Aham. O se preparar é que eu acho interessante. Eu estava tocando um assunto antes do programa com você, daquele caso clássico da briga entre o Pão de Açúcar, o sócio francês e o sócio brasileiro. Perfeito. Negociação de conflito, é um tipo de Perfeito. negociação. Perfeito. Por exemplo, existe uma maneira de eu digo para você, eu ligo para você lá, o Alexandre, eu estou aqui com uma startup, vou ter que negociar com um sócio que tem dinheiro. Sim. Tem um jeito de eu me preparar para essa negociação? Existe uma técnica? É isso que você ensina? Sim, exatamente, Rechi. É essa a expertise, é esse conteúdo que eu levo para as pessoas através das aulas e das palestras. Porque quando a gente para e começa a observar esse mundo de negociações, a gente percebe que existem passos ou que existem etapas que normalmente se repetem para aquelas que acabam tendo o maior sucesso. Assim como normalmente existem atitudes que definitivamente não contribuem. Quando você começa a observar, estudar diferentes casos de negociação ou de negociações, você percebe, caramba, aquele camarada repetiu a mesma atitude daquele que repetiu na negociação anterior e deu o mesmo efeito negativo, assim como atitudes e efeitos positivos. Então é desta observação, desse estudo da vida real que surgiram as grandes teorias, conceitos e metodologias, e eu tive o trabalho de fazer algumas adequações, principalmente para nós aqui brasileiros, dessa metodologia, dessas técnicas que mais ajudam, que melhor trazem resultados. É interessante até como você começou a tua pergunta, porque muita gente que provavelmente está nos escutando, está nos vendo, pensa assim, essa coisa de metodologia, de técnicas para negociar, é coisa que, enfim, não cabe no dia a dia, ou que então é para pessoas despreparadas. Pessoas preparadas não precisam disso, muito pelo contrário. Aquilo que, né, o caso que você acabou de citar é uma das grandes, aliás, o maior caso de negociação que a gente teve nos últimos tempos no Brasil, né, o racha que teve entre Grupo Cassino e Abílio Diniz, pela liderança do Pão de Açúcar, que levaram 7 anos, né, Naori e Abílio discutindo, racharam, praticamente estavam totalmente separados, até que apareceu um profissional contratado por um deles, né, mais precisamente o Abílio Diniz, um papa da negociação mundial, e que, pasmem, depois de 7 anos de discussão, em 4 dias, esse profissional conseguiu a solução, conseguiu um acordo para eles dois. Então, sim, existe. Ele é prático, porque não adianta só ele ser teórico, e se você me perguntar se ele funciona na prática, uau! Não, eu estou imaginando aqui, Alexandre, pega as duas partes, eu e o Kleber ali. Uhum. Para negociar, o negociador, não sou Sim. eu. Kleber, o que você quer? Eu quero isso, isso e isso. O que você não quer? Aí vem para cá. Deve ser mais ou menos, eu estou simplificando. Exatamente O isso. que eu quero, Aí você tenta fazer um acordo mesmo, né? Exatamente. Foi isso que ele fez em 4 dias. Sei lá. Exato. E você sabe que a parte interessante aí, acho que eu gosto muito, a técnica em si ela não é complexa. A técnica em si ela é relativamente, vamos dizer, simples. Do ponto de vista, aí que está, essa é a grande sacada, ela é simples do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo. Quando eu comento, e eu posso comentar contigo quais são esses passos, qualquer um consegue entender intelectualmente, gravar até para poder repetir, se for perguntado quais são os passos. Mas sabe qual é a grande dificuldade do ser humano? É transformar isso em prática. Existem tantas memórias emocionais, existem tantas verdades ocultas dentro de nós mesmos, aquelas que nem nós sabemos quais são ou temos tanta clareza de que funcionamos, atuamos por meio delas, que mesmo sendo conhecedores do ponto de vista intelectual de uma técnica, quando a gente se vê diante de uma situação de negociação, a gente acaba esquecendo de tudo isso e acaba trazendo como atitude aquilo que está enraizado, aquilo que está formatado
como resultado de anos e anos de comportamento e que nos leva normalmente a um resultado diferente daquele que a gente queria obter. Você estava falando, eu tenho que pedir um intervalo. Eu converso com o Alexandre Lacava, ele é coach, palestrante, é especialista em negociação. É lá, né? Eu achei que era lá. Eu ainda vou aprender esse negócio, viu? Que câmera que eu olho para terminar aqui. E a negociação é um negócio interessante. Eu, por exemplo, nós vamos já para o intervalo, eu às vezes, quando tem certo tipo de negociação, eu literalmente travo. Vamos ver se ele tem uma explicação para isso, mas depois do intervalo, tá já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo do estudo da B3. O programa você pode ver na página no YouTube, Programa Mercado Futuro. As primeiras letras PMF altas, caixa alta, que o jornalista chama de letra maiúscula. Estamos falando de negociação aqui, com o Alexandre Lacava, que é especialista nisso. E eu dizia antes do intervalo que eu, às vezes, para certas negociações, eu travo. Principalmente nas caseiras, às vezes, sabe? Tá. Não só nas caseiras, mas às vezes eu vou aonde eu não quero porque eu não negociei, sabe esse tipo de coisa? Sim. Por exemplo, agora eu vou ter que ir uma negociação, olha, eu já conto intimidade, vocês já estão acostumados. Eu recebi um convite para um negócio imperdível para quem gosta de velocidade em carro. Eu gosto. Perfeito. Não de correr, eu gosto de ver. Entendi. E vai ter agora, daqui a alguns dias, uma segunda prova de Porsche, carro Porsche, Perfeito. em Interlagos. Uhum. E eu quero ir, não sei se minha mulher quer ir. Entendi. Tá certo? Porque Interlagos é ruim para estacionar, é um saco aqui. Tá. Mas nessa negociação eu perco. Se ela fala não vou, é capaz de eu ir, mas é capaz de eu não ir. Isso é um travamento. Sim. Você está dizendo no intervalo que para você ajudar, né, para você ensinar a passar a tua técnica, você precisa um pouco de psicologia isso, né? Você tem que conhecer o que o cara trava para tentar destravar isso. Sem dúvida. Aliás, você está dizendo algumas coisas super legais, né? Não, Daria para a gente ficar aqui o dia inteiro eu tenho discutindo anos de isso. terapia, viu? Décadas, viu? Muito legal, mas assim, tanto quando a gente fala sobre negociação quanto vendas, uma das principais questões que a gente precisa entender é que quanto mais a gente entende de psicologia humana, quanto mais a gente entende de lidar com a psicologia do outro, mais fácil e melhor são os resultados que a gente tem, tanto no processo de vendas quanto no processo de negociação. E eu não estou falando aqui, Reshi, de você manipular outra pessoa. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sim de influenciar, que é uma coisa diferente. E para que você possa influenciar positivamente qualquer pessoa que esteja no teu círculo de relacionamento, alguém que você vá negociar ou alguém que você busca vender alguma coisa, uma das coisas mais importantes é você entender a psicologia dessa pessoa, como ela funciona. Para quê? Para que você possa efetivamente ajustar a tua forma e tua técnica de conduzir esse relacionamento para atingir o melhor resultado. Nesse teu caso que você citou aqui para a gente, obrigado por você compartilhar com a gente já esse caso prático, né? O que acontece? Eu poderia e seria prudente eu continuar te fazendo algumas perguntas para investigar um pouco melhor. Mas, dado ao fato de a gente estar aqui, né, ao vivo, enfim, conversando com os nossos espectadores, eu vou ser um pouco mais breve do que eu deveria na vida real. Mas eu pude perceber, e você só me corrige se eu estiver enganado, que a sua esposa é uma pessoa que tem personalidade também, né? Então você falou, olha, eu meio que já... A sensação que eu tive é que você conhece muito bem ela e você sabe quais são os pontos em que normalmente existe espaço para poder negociar e para ela ceder, e existe aqueles espaços que você fala, ó, eu já sei que não, né? Não tem jogo. Exatamente. Então, neste caso, o teu travar para negociar é você já ter essa ideia pré-concebida de como funciona a sua esposa e das coisas que ela topa ou que não topa. Aí tem uma questão. Alexandre, você consegue me ajudar nesse sentido? Sim, eu acredito que sim. E a metodologia traz isso. A gente não começa por aí, mas assim, ter um bom relacionamento ou ter um relacionamento em que você consiga, no mínimo, estabelecer um diálogo, é fundamental para qualquer tipo de negociação. Sim. E um segundo passo que pode te ajudar nesse sentido, Reshi, é assim. É verdade, eu entendo, mesmo te conhecendo pouco, que você já conhece muito bem ela. Agora, pode ser
que tem algum aspecto, inclusive relacionado a esse tema que você comentou, que é corrida de carros, velocidade, enfim, que possa chamar a atenção dela, que possa de alguma maneira despertar o interesse dela. E você pode dizer para mim, Alexandre, desculpa, você não conhece a minha esposa, né? Ela não tem nenhum interesse sobre isso. E aí eu te faria a seguinte pergunta, não para você me responder, mas para você pensar. Mesmo que ela não tenha nenhum interesse neste tema ou nesse assunto específico, ela tem um interesse e gosta de te ver feliz? É o sonho da vida dela. Bacana, bacana. Ela gosta de te ver interessado por determinados assuntos que te fazem estar mais atento? Bacana. É por aí. Aí deveria ter um caminho. Aí provavelmente tem um caminho para que você possa começar e seguir nesse processo de influenciá-la positivamente. Aí contigo, ou no mínimo, poder estar feliz que você vá participar disso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho um Legal. argumento, Alexandre, para essa corrida específica aí, imperdível. Se você não experimentou, olha, eu vou te sugiro que Vamos você lá. arrume um amigo que tenha um Porsche. Aham. Eu só uma vez andei de Porsche, um desse pequenininho, é só motor, né? Sim. Cara, quando o cara engatou a primeira e acelerou, as tuas costas grudam atrás, é uma sensação maravilhosa. Esse vai ser o meu argumento com ela, porque a gente vai ter a oportunidade de dar uma voltinha em Interlagos, olha que Tá. legal. Eu Posso só para fechar essa questão, ó. vai. O que é muito importante nesse argumento ou nesse diálogo com ela? É que de alguma maneira ela possa tirar alguma coisa disso, ela possa ganhar alguma coisa com isso. Porque se ela não ganhar nada, deixa eu te contar, não tem negócio. Ela vai ganhar network, vai Legal, Porsche. legal. Mas Bacana. eu queria te perguntar, Vamos lá. o tempo voa aqui, Voa, então urge. é muito diferente o exemplo que a gente deu dessa negociação do negativo aí, da briga e tal, mas o que me chamou a atenção no teu blog é que você é consultor de empresas grandes. Sem dúvida. Muito grandes. Principalmente também do agronegócio, agrobusiness, né? Então, até JBS, JBS, Bayer. deve ser uma loucura completamente diferente. Loucura é por minha conta, gente. Deve ser completamente diferente, por exemplo, você ter um caso específico do que você pegar uma equipe de 200 vendedores, deve ter até mais, e fazer esses caras entenderem a importância de saber negociar. E você faz esse tipo de Faço palestra isso, sem para dúvida. essas empresas. Sem É dúvida. outra metodologia Sim, para sim. grupo. Sem dúvidas. A condução da transferência de aprendizado, da transferência de informação para grupos grandes é completamente diferente de quando eu estou com uma pessoa só na minha frente. A dinâmica é diferente, a forma de conduzir, o que eu levo como conteúdo, como exercícios, principalmente exercícios, ela é diferente porque tem uma lógica, existe uma mágica. Eu não quero dizer mágica porque pode parecer alguma coisa meio levado para o truque, não é isso. Mas existe toda uma metodologia muito específica e que eu estudo muito para poder transferir conhecimento. Então, só para te dar uma ideia, quando eu estou dando uma palestra, eu uso uma metodologia para fazer essa transferência de conhecimento. Quando eu estou numa sala de aula, dando, por exemplo, uma aula num MBA, eu tenho que usar outro tipo de metodologia. Quando eu estou com uma pessoa só, por exemplo, um cliente de coach, a metodologia é diferente. O conteúdo, ele é o mesmo, porque a técnica de negociação é a mesma, mas a maneira como eu transfiro ela, sem dúvida, é diferente, dependendo do público que eu tenho na minha frente. Ok, eu converso com o Alexandre Lacava, ele é coach, palestrante, professor nessa questão da negociação. E antes do programa eu estava brincando com ele sobre uns filósofos aí. Eu acho que eu já usei para algumas experiências que eu tive aí um pouco de dramaturgia, mas a gente vai falar depois do intervalo. Ótimo, bacana. Alguns exercícios de dramaturgia. O que floresce nessas coisas é impressionante. Vamos ao intervalo, já o Alexandre Lacava para já finalizar o programa. Até já. Ok, estamos de volta. Ao meu lado, Alexandre Lacava. Ele é professor, coach e palestrante nessa questão de negociação. Eu vou brincar com ele, que eu não brinquei antes, porque era no intervalo. Por exemplo, eu falei do teatro, né, da drama.
Eu trabalhei em teatro há muitos e muitos anos. Eu tinha 18 anos de idade. Sim. Faz séculos. Sim. E naquela época existiam duas linhas de teatro bem definidas, que era a linha stanislavskiana Aham. e a brechtiana. Só para te citar alguns autores aí. Maravilha. Stanislavski e Brecht. Aham. Um alemão, o Stanislavski acho que era polonês, eu não tenho certeza. Eu sempre fui um ator estilo brechtiano. Aham. A diferença era a seguinte, você tem que viver o personagem, Stanislavski. Aham. E o Brecht não, você vê com um certo distanciamento. Esse tipo de exercício deve ser útil para certos grupos que você trabalha ou não. Muito útil, Hash, muito útil. Inclusive, falando sobre a negociação do Abílio, né, com o Naori, o camarada que ajudou eles, que foi contratado, que é o William Ury, um dos papas, quando o assunto é negociação no mundo, ele diz isso. Inclusive, ele fala sobre a habilidade que qualquer negociador deveria ter de, por exemplo, se colocar na plateia, fazer uma analogia, de você se colocar na plateia numa peça de teatro. Então, durante uma negociação, porque tem uma coisa, né, e você citou isso aqui algumas vezes, a negociação, ela só acontece, ela só existe quando tem conflito. Não tem conflito, deixa eu te contar, não é negociação. Por isso que é tão duro, por isso que é tão difícil, por isso que tantas pessoas se machucam em negociação. Porque, invariavelmente, ela busca tratar, diminuir, aliviar ou resolver um conflito. Okay. Nesse sentido é que vem essa dica que você trouxe com a história do teatro. A tua habilidade de, durante uma negociação, mesmo fazendo parte dela, se movimentar, se colocar de um outro ponto de vista, como observador de você mesmo, da outra pessoa que está no outro lado da mesa, e perceber como funciona essa dinâmica e de fora conseguir fazer ponderações, conseguir avaliar padrões, isso traz uma clareza muito grande e, consequentemente, a determinação mais segura do caminho que você precisa seguir para poder chegar no melhor acordo. Então, perfeito, maravilhosa essa tua colocação. Eu acho esse negócio da negociação um negócio incrível, porque para a vida pessoal, por exemplo, todo mundo tem seus pensamentos negativos e tal. Eu te falei que eu tive décadas de terapia, né? Uhum. Eu aprendi hoje, já há alguns anos, quando eu estou entrando num desses túneis sem saída, digamos, uma coisa que eu digo, eu não vou conseguir negociar, para falar o tema do programa, sabe o que eu faço? Quando eu estou nessa turbulência, eu dou um tapa ou alguma coisa, vamos começar de novo. Essa quebrada, legal, que é o que você está falando, isso, é se olhar um pouco de fora, vamos ver bem como é que é isso. Exatamente. Em vendas isso é fundamental, né? É isso que você fala. Também, em vendas isso é fundamental, é muito legal. E eu queria aproveitar... Aproveita porque o tempo está voando. Legal, pegando da tua inspiração aí de filósofos que você trouxe. Né? Olha que eu não falei do principal. Legal. Eu quero citar aqui, eu vou citar Descartes, que a gente brincou também no início do nosso papo. Eu gosto muito do livrinho dele, do Descartes, um clássico dele, que é Introdução ao Método. Né? E é muito legal que ali ainda, se não me engano, no prefácio, na introdução do Introdução ao Método do Descartes, ele comenta uma frase, ele traz uma definição sobre bom senso, que é uma das melhores que eu já li até hoje, se não a melhor que eu já li até hoje. Ele fala assim, bom senso é uma coisa tão interessante do ser humano, que eu não conheci ninguém até hoje que não achou que tivesse bom senso. Não é interessante isso? Quando a gente traz para esse tema de negociação, putz, aí é que a gente entende por que a maior parte dos conflitos existem. Porque, no fundo, todo mundo acha que o seu bom senso é o suficiente para poder guiá-lo nas decisões que ele está tomando. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é muito diferente disso. Por isso é que aprender a metodologia, praticar técnicas eficazes são tão importantes. Mais do que, ou tanto quanto para a nossa própria vida, para que a gente obtenha melhores resultados, é para que a gente viva melhor em comunidade, é para que a gente tenha cada vez menos essa sensação que você comentava comigo, de falar, cara, a gente está vivendo uma completa loucura, né?
Tem solução? Eu sou um romântico, sou um otimista inveterado, eu acredito que sim. Aliás, é por isso que eu faço o que eu faço e quero cada vez mais ajudar um número maior de pessoas a terem essa convicção, e mais do que ter essa convicção, a terem como resultado dos bons resultados que vem tendo das negociações. Eu quero primeiro que você fale qual é o endereço do teu blog, daí, porque as pessoas podem querer isso aí. Obrigado, obrigado. Ali, ó. Aqui, você ótimo. Você vai matar o telespectador se você continuar virando a cadeira. Obrigado por me avisar, Brecht. Então, para você que quer entender um pouco mais sobre isso, quer se comunicar comigo, tem vários artigos lá, www.alexandrelacava.com.br. Então, vou repetir, alexandrelacava.com.br. E assim como qualquer das minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, tô lá. Em todas elas? Em todas elas. Eu vou te contar um negócio rapidamente. Vamos lá. Hoje esse programa está parecendo consulta de psiquiatra. A primeira vez que eu fui num psicólogo, não sei se era psiquiatra. Eu falei, bom, né? O que o psiquiatra... Sim. Boa tarde. Sim. Falando, olha a imagem que eu fiz. Falou o seguinte, quando eu era moleque, a gente brincava aqui na periferia, o nosso caminhão era uma lata redondinha que a gente punha um arame, não sei se você não tem idade para isso, punha um arame comprido e a lata roda, né? Parecia uma pneu. Sim. E a gente saía correndo pelas ruas de terra com aquilo, né? Fazendo barulho de carro. Só que às vezes a lata batia em alguma pedra, não era rua asfaltada, e acertava aqui onde dói no pé. Sei. Aí isso que eu falei pro psiquiatra, falei, essa sensação, eu estou carregando muita lata e elas estão me deixando as pernas todas arrebentadas. Foi esse o meu exemplo. Você vê como a psicologia cada um faz como pode, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para vender, cara, a Júlia a Júlia você conheceu. Sim. Ela agora tem duas obrigações. Ela tem que ir aqui no Messias me comprar o livro do Kant, A Crítica da Razão Pura, e Introdução ao método Descartes. Introdução ao método Descartes. Quero os dois livros aqui. Porque o negócio é o seguinte, quando você negocia vender e comprar, ou vender mais do que comprar, é difícil. O cara tem que ter uma autoestima, hein, Alexandre? Porque ele ouve 1.200 nãos. Sem dúvida. Não é assim? É totalmente. Tem como impedir tecnicamente que quando você recebe um vendedor, você já diga não de cara? Não? Tem alguma técnica? Sim, com certeza, com certeza. E a técnica... Um minuto, eu te fiz uma sacanagem. Ótimo, vamos lá, bacana. Um para ser curto e direto, né? Como é que você faz para não receber um não de cara? Então, primeira coisa, se alguém chegou até você, se você teve a porta do escritório de alguém aberto para fazer uma visita de vendas, deixa eu te contar uma coisa, ele quer alguma coisa. Ninguém gasta uma gota de suor para conversar com você, sabendo que você é um vendedor, se não quiser nada, se não tiver nenhum interesse em você. Então lembre-se disso, qualquer pessoa que abre um minuto que seja de tempo para que você possa falar com ela, na tua condição de vendedor, alguma coisa ela quer. Então dica para você, antes de oferecer qualquer coisa, antes de oferecer teu serviço, produto, ou oferecer qualquer ideia para essa pessoa, procure descobrir antes com ela por que ela resolveu te receber? Por que ela está abrindo aquele tempo para você? Descobrir isso é o caminho que vai te levar a você concluir a venda, que daqui a pouco você vai conseguir. Bom fechamento do programa, não podia ser melhor. Alexandre, um prazer conversar com você. Me diverti porque a minha teoria em televisão é televisão, a gente fala de negócio, fala de dinheiro, mas televisão é uma coisa lúdica, tem que ser um pouco divertido, senão fica um saco. Com certeza. Muito obrigado, espero te ver outras vezes aqui para a gente falar mais disso, que eu acho que é um assunto super importante. Legal. O final foi muito bom, tudo foi bom, mas esse fecho foi muito bom. Então o blog é www.alexandrelacava.com.br. Se vocês quiserem contato, entra lá e pergunta para ele. Muito obrigado. Viu? Obrigado você, adorei estar aqui. Eu também, gostei muito, foi ótimo. Gente, até o próximo. Tchau, tchau.